Fala aí, eu sou o Léo e no episódio de hoje a gente vai primeiro ver as estruturas das pastas do React e depois começar a brincar já com componente, que é a parte divertida de fato, né? Nós paramos aqui no último vídeo, tava na pasta aprendendo React, aí eu fui lá e criei um projeto React, tá dentro dela aqui, com suas pastas, e dei um npm start nele. Eu acho que fica esquisito assim, porque eu tenho que ficar toda hora abrindo isso daqui. Porque né, eu tô na pasta Py, não na pasta do projeto em si. Eu entrei nela através do terminal. Então eu queria abrir já o Visual Code nela. Para ninguém se perder, eu vou fazer da maneira mais simples possível, que é, vou fechar o Visual Code, vou fechar o navegador. Vamos do zero? Abriu aqui o Visual Studio Code. Command O para procurar a pasta que eu quero. Não é aprendendo React, é o projetinho React. Beleza. Tá aberto nele agora certinho, né? Ó como fica muito mais bonito. Vou fechar isso aqui. Ó, tá ele aqui bonitinho, essa é a estrutura que eu quero. Antes de começar de fato a falar das estruturas da página, eu queria baixar extensões. O que são extensões do Visual Studio Code? São ferramentas que facilitam sua vida na hora de programar. Por exemplo, tem uma que bota uma fotinha para cada pasta aqui, fica muito mais bonito, dá muito mais gosto de programar. Para você baixar uma extensão, é só você clicar aqui e procurar o nome dela. Vou baixar primeiro a extensão chamada Drácula. Spooky. E aí é só clicar em instalar. Ela muda a cor. Talvez você pense, eu acho que eu prefiro a cor antiga. Mas, sei lá, eu me acostumei com essa cor. Eu acho melhor. Fica a critério de você. Opcional essa daqui, tá bom? A segunda que eu vou baixar é a Material Icons. Né? Acho que é isso. É a Material Icon Theme. Essa aqui, cara, sinceramente, é muito melhor com ela do que sem ela. Então baixa, por favor, você vai ver a diferença. Ó, as pastas estão assim no momento, certo? Vou clicar em instalar ela aqui. Outra história, né? Muito mais legal de se ver. Dá muito mais gosto de olhar. A outra que eu vou baixar, galera, é essa daqui, ó. ES7. React Redux. O que ela faz? Cada componente do React tem uma estrutura que eu já vou falar qual é. Pra não ter que toda hora escrever isso do zero, eu baixando isso daqui, eu só escrevo 3 letras, aperto Enter e ele já escreve pra mim. Facilita muito a minha vida. E tem mais duas que eu gosto muito, que é a Prettier. Essa Prettier, quase que não sai, hein? Prettier. O que ela faz? Sabe quando você toda hora tem que ajeitar o código pra ele ficar bonitinho? Isso aqui não tá alinhado, isso aqui tá. Com a Prettier, você dá só um comandinho e ele já alinha tudo pra você. Então facilita muito sua vida, que o código fica organizado com um comando só, ao invés de você ir lá na mão e ajeitar linha por linha. E o último, pra fechar a conta, é o Auto Rename Tag. Isso aqui eu vou ter que dar um exemplo pra vocês entenderem. Mas digamos que eu tenho uma div aqui, uma div aqui. Aí eu falei, na verdade eu não quero essa div não, eu quero a tag spam. O que eu teria que fazer normalmente? Teria que apagar essa div, escrever spam, depois apagar essa aqui e escrever spam, né? Com essa Auto Rename Tag, só de eu apagar a de cima, já apaga a de baixo. E aí eu reescreve embaixo. Facilita muito a minha vida. Mas enfim, tudo isso aqui que eu tô baixando é opcional. É só pra facilitar a minha vida, não é obrigatório. Super recomendo, vai facilitar muito a sua também. E se você não entendeu qualquer funcionalidade delas aqui, eu te garanto que ao longo do vídeo você vai entender. Então só vai baixando aí e depois tu vai ver a mágica acontecendo. Léo, chega de enrolação. Vamos ver as malditas pastas do React. Tá, vamos lá. Eu vou deixar bem claro aqui. A única pasta que importa para quem tá começando é essa aqui, Source. Porque é aqui que ficam os componentes. O resto eu só vou explicar para você ter uma noçãozinha, só pra, assim, por curiosidade, basicamente. Porque, cara, se você souber só isso daqui, você já faz 90% de tudo que você quer fazer com o React. Então vamos lá, vou dar uma pincelada em cada uma, só pra matar a sua curiosidade. Tu é fofoqueiro, hein? Quer saber de tudo. Vou fazer uma revisãozinha aqui primeiro. O que é um módulo? É uma mini biblioteca. É um código que alguém escreveu muito específico para fazer só uma função, digamos assim. Ah, Léo, e uma biblioteca, ela não é isso? Sim, então, a biblioteca ela faz muitas coisas, sabe por quê? Porque ela tem vários módulos. Então, um módulo faz uma funçãozinha específica a outra. Eu junto vários módulos, eu formo uma biblioteca maneiríssima que faz várias coisas. Quando eu mando essa biblioteca pro NPM, eu meio que boto numa caixa e envio, né? Ou seja, no pacote, ela vira um pacote. Entendeu? Então, um pacote é uma biblioteca que eu posso baixar no meu computador. Beleza, vamos começando aqui com No Modules. Na verdade, eu vou começar com o package.json. O que esse cara faz? Ele é a configuração toda do projeto. Tá vendo? O nome dele, do projeto, a versão,
algumas coisinhas a mais. E dependências. O que são dependências? É tudo que o nosso código depende para existir. No caso aqui são as bibliotecas que nós precisamos. No caso, acho que eu instalei, né? Aí você fala para mim, primeiro, Léo, cadê a biblioteca Query React App? Tu não baixou aí o pacote? Toda biblioteca é um pacote? Qual é a função desse Query React App, desse pacote? É baixar a biblioteca React e mais todas as outras bibliotecas para o React rodar. Porque caso esse pacote não existisse, você tem que baixar o React, aí depois React DOM, aí depois React Script, aí depois configurar um monte de coisa. Ou seja, o pacote Query React App vem com várias bibliotecas, como React, React DOM, React Scripts, mas não tem a biblioteca Query React App, sacou? E aqui nos scripts nós temos todos os comandos que nós podemos dar para o nosso web app. No caso aqui, por exemplo, o start, que é o que eu já fiz aqui, né, para iniciar a aplicação, o build para criar a versão final, e esses dois outros que eu não uso não. E todo o resto aqui eu também não uso, tá bom? Então nem adianta eu falar. Tudo bem, isso aqui é o package.json. Mas o que acontece? Essas bibliotecas aqui, galera, elas precisam de vários módulos para funcionar. Aonde que ficam esses módulos? Aqui, no modules. Faz sentido, né? Pelo nome. Por exemplo, se eu procurar aqui a React DOM. Aqui, achei a React DOM, tá vendo? Olha, mas aqui é a biblioteca toda, né? Não, cara, é só para separar numa pasta bonitinho. Mas o foco aqui são todos os módulos que existem para ela funcionar, tá vendo? Então, o que acontece? Aqui, no modules, eu tenho tudo que é preciso para minhas bibliotecas funcionarem de fato. Tanto é que eu posso até excluir esse cara, esse Node Modules. Aí quando eu baixo um projeto, eu só dou um npm install, que ele já bate o olho aqui, e aí ele já baixa o Node Modules. Até posso fazer isso aqui para mostrar para vocês. Ai meu Deus, excluí o Node Modules. E agora? Calma, dou um npm install. Aí ele bate o olho aqui. Ah, legal, você está usando essa React DOM, né? Deixa eu baixar tudo que você precisa para essa React DOM funcionar. Se eu tentasse dar um npm start agora, antes de instalar isso, daria erro, tá, galera? Porque eu não tenho as ferramentas necessárias para as bibliotecas funcionarem direito. Enfim, ele tá baixando aqui bonitinho, tá bom? Já o package lock, o que ele faz? Ele tem o nome e a versão da biblioteca, né? Assim como tinha aqui no package.json, nas dependências. Só que ele também tem o nome e a versão de todos os módulos das bibliotecas. Ó que complexo. Então ele tem tudo bonitinho. Vamos pegar aquele cara de novo de exemplo. React DOM. Procurar ele aqui. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, ó. React DOM. E tem tudo que ele precisa para funcionar. Luz, MVFI, com o nome e a versão necessária. Tá vendo? Então ele é só mais uma descrição mais precisa das coisas. Public são todos os arquivos que são públicos, digamos assim. Mais fácil de mostrar. Index.html. Opa, esse daí você já viu. Já falei muito sobre ele, né, nos outros vídeos de HTML. É a pasta principal do HTML. Na verdade... Eita, esqueci de subir. Vou subir aqui o arquivo para mostrar para vocês. npm start. Show. Beleza. Na verdade, galera, isso daqui tudo é um arquivo index.html. Olha, eu achei que era React. Calma, você já vai ver. Tanto é, ó, que se eu editar para Leozin App, ó, mudou ali também, tá vendo? A parte principal e mais legal desse index.html é essa div aqui, ó, div root. O que a gente está fazendo aqui com JavaScript puro? Eu estou pegando essa div e falando, pegando pelo ID, né, get element by ID, e falando, aqui começa o React. Eu vou brincar aqui loucamente com o React, mas ó, taca ele lá. Então tudo que a gente faz, cara, de criar componentes, de criar aplicações, tudo fica dentro dessa div aqui, root, raiz, do index.html, sacou? Tá, aí aqui a gente tem o favicon, que é o ícone que o index.html usa como favicon, né? Eita, abriu o Figma aqui sem querer. Favicon, esse negocinho aqui. Galera, essas duas imagens aqui, elas só estão aqui para serem usadas nesse manifest.json. Esse cara aqui é feito para fazer o nosso web app rodar melhor em celulares. Eu nunca usei, mas estou ansioso para brincar com esse cara qualquer dia aqui. Talvez eu faça isso até no canal, né? Ia ser legal fazer o web app rodar bem no celular, como se fosse um aplicativo mesmo. Às vezes eu até falo aqui, o nosso app. Mas o certo seria falar web app, porque esse aqui é um aplicativo que roda no navegador.
aplicativo de verdade mesmo, aquele que você baixa na Play Store ou então na App Store. E robots, eu não sei o que é, sinceramente. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, adoraria saber. E finalmente a gente tem a nossa pasta source, que, como eu falei, é mais importante, onde ficam os componentes. Ela começa aqui no index.js. Aí, olha o que ela faz. Eu sei que a escrita é diferente, mas isso aqui você entende o que é, né? O que ele está fazendo? Ele está pegando pelo ID a div root, aqui do index.html, que eu tinha falado, e está tacando nela um componente chamado app.js. Lá no app.js a gente começa a escrever o código React em si. Ó, tá aqui o app.js. Tá vendo? Tanto é que se eu editar aqui, Leozinho. Ó, editou aqui também. Ah, e outra coisa, galera. Esse npm start, ele meio que funciona como o live server que eu estava usando antes, aquela extensão. No sentido de, se eu atualizar, se eu der assim, o Command S para salvar o que eu estou fazendo aqui, ele automaticamente atualiza lá no app. No web app, né? Eu não preciso ficar, atualizei aqui. Opa, peraí, reload. Agora atualizou. Seria horrível se eu precisasse, né? Então, resumindo, o index.js, ele basicamente ele só puxa a div root pelo ID e taca o app.js, que é onde a gente vai começar a trabalhar de fato. Esse cara aqui. Aí o resto você deve estar ligado, né? App.css. Pô, é o CSS que tá usando aqui no JS. Index.css. É o que tá usando no index.js. É só o estilo, entendeu? Eu acho que o logo que eles estão usando aqui é esse aqui, então. Logo.svg. Beleza. Esses dois aqui eu também não tenho a mínima ideia do que seja. Então eu não vou nem tentar adivinhar. Tá, e faltou esses arquivos aqui, né? O git ignore, é que eu não falei de git ainda, mas basicamente alguns arquivos você não precisa mandar pro git. Porque são muito pesados, como o Node Modules. Olha só o tamanho desse bicho, cara. Não precisa. Então, eu uso basicamente o git ignore para falar, ó, não manda Node Modules pro git, acabou. Eu não vou entrar muito em detalhes, que eu ainda vou fazer um vídeo de git e eu explico melhor. E esse ream aqui é molezinha. É só um textinho que você escreve pra pessoa ler quando baixa a sua aplicação. Por default, o React já bota esse textinho aqui, ó. Esse textinho explicando o que você tem que fazer. npm start, começa a aplicação, npm test, faz isso, run build, não sei o que. Você pode escrever o texto que quiser. Oi, essa aqui é minha aplicaçãozinha. Seja bem-vindo. Para você fazer tal coisa, você faz isso. Para fazer nanã. Escreve o que você quiser. Esse aqui é só um texto para o manual de instrução de como usar a sua aplicação. O manual de instrução como usar a sua aplicação. Beleza, então. Vamos começar a brincar com os componentezinhos. Primeiramente, eu vou dividir a tela, que agora eu vou precisar ficar um olho nesse e um olho no outro. Esquerda e aqui a direita. Beleza. Como eu disse, esse aqui é o componente Py. O componente app.js. Tanto é que se eu escrever alguma coisa aqui, eu editar, ó, ele edita automaticamente aqui também. Lembra quando eu te falei que componente é um pedaço da interface? Legal, tá certo. Só que é muito abstrato ainda, né? Olha bem para ele. Como que você descreveria? A descrição mais precisa de um componente React é uma função JavaScript que me retorna HTML. Tá vendo? Se eu apagar isso aqui, funçãozinha normal, cara. A bruxaria vem aqui, que é um HTML do nada no meio da parada. Então, se eu apagar isso daqui, eu posso escrever o HTML que eu quiser. Ó, pra te dar um exemplo. Eu vou escrever um H1. Sei lá. Meu título. Certinho. Renderizou. Agora, sei lá, vou botar um H2. Tô aqui botando HTML normal, né? Meu subtítulo. Ih, deu pau. Por quê? Tem que ter uma tag englobando todos os HTMLs pra mostrar, ó. HTML começa aqui e termina aqui. Normalmente a gente usa a tag div, tá? Pra isso. Ó, botei a div aqui. Aí sim. Aí fica dentro dela. Ó, vou usar agora aquele prettier. Aqui no Mac fica Option Shift F. Viu? Ele já ajeita pra mim. A extensão facilita muito a minha vida. Legal, apareceu aqui. Então tá vendo, cara? O que é um componente React? É uma função que retorna um HTML que descreve a interface. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Eu dei uma leve mentira. Isso daqui, na verdade, não é HTML. Isso aqui é JSX, ou JSX. O que é o JSX? Cara, é uma parada muito parecida com HTML. 95% das coisas são iguais a HTML, mas ele tem umas leves diferenças.
A maior delas é que você pode tacar JavaScript no meio, cara. Então, se eu criar uma variável aqui, por exemplo, e, sei lá, vou chamar de num, de número, né? Que vai ter o valor 1. E eu quero exibir aqui, até aqui tudo normal, né? Isso aqui é uma função, eu posso escrever as variáveis aqui. E se eu quiser exibir aqui no HTML, eu posso, sabe como? Só escrever ela. Acabou. Pô, Léo, mas aí você escreveu uma string. Eu tenho que avisar para ele que isso aqui é JavaScript. Como que eu aviso? Botando chaves. Viu? Se eu mudar a variável aqui, muda aqui também. Ó, que legal. Então isso, cara, explode nossa cabeça, porque fica muito mais fácil para trabalhar misturando o JavaScript com HTML, mas muito mais fácil mesmo. Então a nossa vida de programador aqui no React vai ser assim, usando esse cara. Pô, Léo, mas o navegador entende isso daí? Não. Tem um cara no React que ele pega tudo que a gente está escrevendo e depois converte para o HTML, CSS, JavaScript normal. Porque é o que o navegador entende. Ele é meio burrinho, né? Ele só entende isso. Isso daqui é só para facilitar a nossa vida como desenvolvedor. Mas enfim, como você está começando, pensa assim, é HTML, acabou. Quando tiver alguma diferença, eu vou falar, aí, tem essa diferença aí. Mas já de cara já digo, a diferença maior é essa, que você pode tacar JavaScript no meio dele. Facilita muito a nossa vida. Normalmente o app.js é só um lugar que a gente exibe os nossos componentes. A gente não usa ele como componente. O que eu quero dizer com isso? Normalmente ele fica assim, vazio. Aí eu crio um componente e só o exibo aqui. Vou criar um componente então, tá bom? Vou chamar o componente de item. JSX. Extensão JSX. Não é JavaScript, é o JSX que eu tô falando. Beleza. Vou criar um componente aqui, tá bom? Eu vou criar um componente que só tem um título e um subtítulo. E uma descriçãozinha. Acho que tá legal. Para criar um componente, você tem que fazer uma estrutura toda. Você tem que importar React do React. Depois, criar uma função. Botar essa função para ser exportada. Aí dentro dela um return e div dentro dela. Aí, você quer fazer na mão aqui? Eu faço, cara. React. Opa, deu enter, já importou para mim. Aí eu crio uma function que eu vou chamar, que é o item lá do componente, o nome do componente que eu tô criando, que é item. Tudo bem. Ó, abre e fecha, return, e me retorna uma div. Tô criando aqui. Ah, isso aqui, galera, que eu tô criando. Não, deixa eu escrever aqui primeiro aqui. Olá, mundo. Criei isso daqui. Eu quero exportar pra cá. Como que eu faço? Eu tenho que escrever esse comando aqui, senão eu não consigo. Export default. Porque eu vou conseguir pegar esse cara e importar aqui pro app.js. Você viu que deu um trabalhão pra escrever isso tudo? Eu nem sei se eu esqueci alguma coisa, hein? Por isso que a gente usa aquela extensão que eu baixei chamada AS7 React Redux, não sei o quê. Porque com ela eu só preciso digitar RFC, acabou. Ele cria tudo pra mim. Ó que legal, como facilita a minha vida. Tá bom, eu tinha escrito Hello World, né? Novamente, o componente é isso aqui. Esse comandinho é só pra conseguir exportar esse cara. Como assim exportar? Olha, pra usar aqui, cara. Aí, como eu quero importar ele, eu boto aqui o import, o nome dele, que é item, né? From. E aí eu tenho que fazer o caminhozinho até chegar nele. Que é ponto barra. Opa, esse aqui, achei. Enter. Beleza, tá importado, só tenho que botar aqui. Pra você escrever um componente, é sempre assim. É sempre essa estrutura aqui. E o nome dele no meio. No caso aqui é o item. Item. Olha só que legal. Então já importei ele aqui. Tá vendo? Eu não escrevi esse cara no app.js. Eu escrevi no arquivo separado. E aí eu só importei pro app. Normalmente a gente faz isso. Porque se eu quisesse, por exemplo, que isso aqui fosse escrito, sei lá, 10 vezes. Ah, não sei se foi 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Pronto, acho que foi 10. Tá vendo? Eu só importei ele 10 vezes e acabou. Tá aqui. É muito melhor do que eu chegar aqui no app.js e escrever 10 vezes, né? Concorda? Tá bom. Aí eu tinha dito que eu ia escrever um título, né? Sei lá, notícias. Um subtítulo. Babado forte, que isso. E o texto. Sei lá, galera, eu tô criando isso aqui que eu tive ideia na cabeça, tá bom? Isso aqui não quer dizer nada, não. Aí digamos que fica um texto de uma reportagem aqui. Blá, blá, blá. Tá. Eu importei muitas vezes aqui, vamos deixar só 3.
Então vocês já estão vendo como é que é útil isso de criar componentes, importar. Eu criei um componente aqui, que é esse, e eu só estou exportando ele de novo. Muito mais inteligente do que eu escrever isso, aí depois escrever de novo e ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V loucamente aqui no app.js, né? Concorda comigo? Então é isso. Eu só queria dar um exemplo bem básico de criar componentes, exportar, passar para outro. No próximo vídeo eu vou trabalhar mais. Eu acho até que eu vou trabalhar em cima desse digamos assim, aplicativo para criar notícias, que eu acho que dá um exemplo maneiro. E vou começar a mexer com props state, que é algo super importante na vida do desenvolvedor React. Então eu espero que você goste. Eu estou adorando fazer essa brincadeira aqui. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.